Resta saber se a turma vai achar lá. Esse trem é cada coisa. E ali tá marcado certo. Bom, vamos lá. Vamos fazer a tarefa. Ah, já entrou gente. Simone, companheira, já nos achou aí. Tivemos um problema para entrar hoje, mas estamos aqui firmes e fortes. Não sei como é que está saindo o som nem a imagem, porque estamos usando outro sistema. Espero que esteja bom. Se eu falar sozinho, pelo menos espero que os espíritos estejam me ouvindo. Primeiro, nossos votos de paz, de harmonia, de serenidade para a nossa noite. E é sempre uma alegria nós podermos nos reunir em torno do Evangelho, porque é a maneira que nós temos de ficar mais próximos de Jesus. Mesmo que as nossas reflexões sejam tão simples, nós sempre aproveitamos alguma coisa. É preciso compreender a importância do Evangelho em nossas vidas como uma proposta de realização, de crescimento, um roteiro de luz. Emmanuel diz que o Evangelho é um curso avançado de auto-iluminação. Iluminação, em resumo, é o desenvolvimento de todos nós, das nossas possibilidades, das nossas capacidades, em todos os sentidos, né? No sentimento, na razão, né? Na intelectualidade, nas percepções, na sensibilidade. Isso é a iluminação. E é um processo alto, né? Porque precisa ser realizado pela própria pessoa. Nós contamos com isso, com a ajuda de um cenário extraordinário que é a vida material, a experiência sensível, como dizem alguns, né? Que é a experiência dos relacionamentos, das necessidades do corpo, né? De aprendermos a lidar com o meio em que vivemos. Tudo isso é parte do processo que nos ajuda, né? Porque um roteiro, o Evangelho é um roteiro de luz, acabamos de falar isso, um roteiro mostra o caminho, mas ele sozinho não faz caminhar. Então é preciso esforço, trabalho, dedicação, para que se tenha o mérito da realização daquilo que fazemos e a responsabilidade também por aquilo que fazemos. Mas também porque é a escola. O mundo, a encarnação é a nossa escola maior. O conhecimento da instrução, o conhecimento organizado das ciências são importantes, necessários, mas eles demonstram apenas teorias, especulações. Não raro o que é uma verdade científica num século, no outro já não é mais. Concepções existem muitas que são importantes, mas o conhecimento verdadeiro ele precisa ser assimilado e vivido. Aliás, é uma coisa já muito antiga, que dizia que se o conhecimento não te ajudou a se transformar, a ser uma pessoa melhor, ele não é verdadeiramente um conhecimento, né? É apenas uma instrução, uma teoria qualquer. E isso a vida nos favorece, é nas experiências, nos relacionamentos, na vida material, que nós vamos aprendendo, assimilando, e vamos construindo. O Evangelho é também uma proposta de construção de paz interior. Se nós formos, em última análise, nós podemos resumir que o Evangelho tem 3 bases de sustentação, né? Que é o amor, que é a resignação e que é o desapego. A resignação, a aceitação, ela é primordial, porque é ela que tranquiliza o ser. Ser resignado, ter aceitação, não é ser conformado, é não fazer nada para mudar a vida, não é isso. A aceitação é um processo de harmonização daquele que começa a entender, mesmo que não entenda profundamente, ele tem lá no seu íntimo uma certeza de que o mal vai passar, que não dura para sempre, que tudo tem um motivo de ser, nada é
um castigo de Deus. O que existe na vida é aprendizado, é ensinamento, é consequência muitas vezes daquilo que a gente faz, vive, pensa, não é? Mas se nós não tivermos essa tranquilidade de alma, fica muito difícil enfrentarmos a problemática da vida, não é? Jesus tem muitas passagens sobre isso. O amor muito mais como atitude do que como afeto, afeição. Precisa ter atitude de amar até o inimigo, de não prejudicar, de tolerar, de perdoar. Tudo isso é atitude. Às vezes você perdoa alguém das suas afeições, mas às vezes você não tem simpatia nenhuma pela pessoa, a pessoa te prejudicou, mas ainda assim, esse é o amor atitude, né? Ainda assim é preciso tolerar, perdoar. E o fato é que se nós não tranquilizarmos o nosso íntimo, as nossas situações de vida ficarão muito difíceis, às vezes até insuportáveis. Então Jesus fala para o coração, né? E muitas pessoas estão esperando a segunda vinda de Jesus. Isso não vai acontecer. Jesus não estará fisicamente entre nós, não é? Mas ele se faz presença viva através do seu evangelho, da vivência que teve aqui na terra, dos seus exemplos, das palavras, das recomendações, das advertências. Jesus fez muitas advertências, né? Reconcilia com o teu inimigo enquanto você pode, enquanto você está a caminho, né? Nos trouxe uma base de espiritualidade, Deus é espírito, o reino está dentro de vós. Trouxe muitas coisas que servem como orientação, mas que precisam ser compreendidas. E conforme a humanidade vai se desenvolvendo, a nossa capacidade também vai crescendo, nós vamos amadurecendo e cada vez mais temos uma melhor capacidade de compreensão do que é que Jesus estava falando, o que ele queria conosco, né? Então sempre é um motivo de alegria, não é uma tarefa fácil, porque quando nós começamos a estudar o Evangelho, a conhecer o Evangelho, nós logo vamos identificar as nossas próprias mazelas. Muitas vezes vamos nos pegar falando de coisas que ainda não conseguimos fazer, mas isso faz parte do processo, que ninguém desanime. Aliás, é uma recomendação muito importante. Se nós começarmos a prestar muita atenção em noticiário de televisão, acreditarmos, porque parece que esse povo só tem interesse em fomentar a discórdia, o ódio, só por notícias catastróficas, por ideias de apocalipse, de final do mundo, né? Até os religiosos têm essa coisa meio que pessimista e orgulhosa, né? Que muitos religiosos acreditam no juízo final, que Deus virá julgar os bons, os maus, e quase sempre a pessoa que acredita nisso está se colocando na condição dos bons, que vão ficar em bom lugar, que vão estar assim com Deus, né? Isso é uma arrogância, é uma vaidade, é uma ignorância sobre a realidade da vida, né? Senão Jesus não teria afirmado: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Nenhuma das pessoas que estão sob a tutela, a orientação de Jesus se perderá, porque ninguém se perderá. O espírito pode sentar à beira do caminho, paralisar o seu processo evolutivo, mas ele não regride, não retrograda no sentido moral, espiritual. Ele pode ter experiências, hora da riqueza, hora da pobreza, ora em posições de mando, de poder, ora em posições de subalternidade. Então as condições materiais variam, vai para frente e volta para trás. Mas a condição do espírito, condição moral, aquilo que ele já constituiu como patrimônio de luz, de realização, aquilo não se perde, né? Então, e sempre anda para frente, sempre progride. Então ninguém se perderá. O que acontece, o que varia de uma pessoa para outra, é o tempo das suas realizações, né? Uns são mais diligentes, operosos, vão mais depressa. Outros são mais vagarosos, aquela lentidão, muito apegados que somos ainda às coisas materiais. Então o que varia mesmo é o tempo de evolução, que tem muito a ver com a vontade do indivíduo, mas tem a ver também com a sua condição real. Porque eu fui aprendendo no Espiritismo que muitas vezes logo vem essa conversa do livre-arbítrio, a pessoa usa,
faz lá o que quer, depois vem as consequências dolorosas, e nós logo, acusadores e julgadores que somos, vamos dizer, mas fulano está assim porque ele usou mal o livre-arbítrio. Só que às vezes ele não tinha condição de usar bem o livre-arbítrio porque não tinha capacidade, não tinha habilidade para aquilo, não tinha conhecimento suficiente, tinha restrições íntimas, dramas de consciência que o impediam de agir de uma forma melhor. Imagine alguém que vive sob um guante, uma coisa pesada, uma perturbação íntima que muitas vezes leva a pessoa até o suicídio. Nós não devemos jamais nos atrevermos a julgar ninguém, viu, gente? É melhor nós orarmos pela pessoa do que ficarmos julgando. Porque às vezes a condição íntima do sujeito é tão desesperada e tão desesperadora que ele não tem cabeça para nada. Às vezes o seu conhecimento, há um espírito que trabalhou no movimento espírita quando encarnado, um português que veio moço e cresceu no Brasil, Antônio Gonçalves, assina como espírito Batuíra, que ele vai dizer isso: ninguém pode caminhar com as luzes alheias, né? Ninguém vai se iluminar com a luz do outro. Por isso que o Evangelho é um curso avançado de autoiluminação, você precisa trabalhar para aquilo, né? Não adianta eu saber, fulano saber, ciclano é bom, cada um tem seu momento. Então muitas vezes a pessoa não tem condição nem íntima, nem condição intelectual de compreender, nem habilidade para lidar com certas coisas. Dá para entender isso? Então nós devemos ter muita paciência, muita tolerância com as situações diversas da vida. Vamos ver o texto de hoje, para liberar vocês do meu falatório. Hoje a palavra do Espírito que assina irmão José é rogativa. É uma prece que nos faz refletir. Vamos lá que a Mara vai ler para nós. Abençoa, Senhor, quem segue sem caminho, quem chora sem consolo, quem se rende ao fracasso. Abençoa quem não aceita a prova, quem não esquece a mágoa. Mas também abençoa quem oprime e maltrata, quem persegue e desdenha, quem injuria e fere. Abençoa, Senhor, quem sofre ou faz sofrer. É uma prece interessante, né? Nos traz muitas reflexões. Primeiro que a oração é uma formulação mental, mas que tem base no sentimento. E nós já sabemos que todo pensamento é força viva, que se irradia de nós, que caminha nesse fluido cósmico universal. Foi assim que Kardec chamou, uma espécie de teia cósmica, rede cósmica que liga a tudo e a todos. Todos estamos imersos nesse fluido cósmico universal, que é o veículo do pensamento, que é também a matéria-prima, o elemento básico que dá origem a todo tipo de matéria. Desde a matéria mais grosseira, palpável, até aquela matéria mais sutil, quintessenciada, como o nosso próprio perispírito, o envoltório do espírito, o corpo espiritual, ainda é matéria, mas numa vibração diferente da vibração material. Não é? Cientistas usam essa expressão que matéria é luz coagulada, condensada. Não é? Então, o que nós chamamos de coisas materiais é o que podemos tocar, perceber, né? São as construções do mundo, são os elementos químicos, mas sabemos que não fica por aí. Há a matéria mais sutilizada, imperceptível aos nossos sentidos humanos, aos olhos, ao tato, ao paladar, ao olfato, ao ouvido, essa coisa toda, né? Mas que ainda assim é matéria. Então, todo pensamento, dependendo da sua intensidade, da sua duração, ele vai se espalhando e chega até as pessoas. Então, orar pelo outro, tanto quanto orar por si mesmo, é importante. Para si mesmo, primeiro que nos remete ao mundo interior, nos faz refletir, nos faz pensar. Depois que abre campo mental, para captarmos boas ideias, boas influências. É uma espécie de diálogo com Deus, né? Mas é um diálogo
que nós falamos, né, e aprontamos um falatório danado, mas Deus nos responde. Ou no sentimento, ou em boas vibrações que nós sentimos, percebemos, que nos melhoram o estado de alma, ou nessa viagem interior. Porque muitas coisas já estão dentro de nós, no nosso chamado inconsciente. Vivemos muitas vidas, muitas encarnações. Aliás, ninguém nem pode saber quantas, não consegue apreender isso. Então nós temos um manancial gigantesco de vivências, de conhecimentos. Muitas vezes uma ideia que brota do nada e nos auxilia, ela vem de nós mesmos, né? Fomos buscar isso no inconsciente. Elas estão lá vivas, todo o aprendizado, nada se perde. Só não conseguimos a cada encarnação manifestarmos isso de maneira lúcida e consciente. O cérebro de agora, a memória cerebral de agora, não registrou nada de outras vidas. Então, fica muito difícil nós lembrarmos, mas isso está lá, está vivo. Se manifesta na forma de impulsos, de sentimentos, de ideias que vêm do nada. Então, a oração é importante para nós e para os outros. Para os outros, esse pensamento se exterioriza, vai carregado com as nossas intenções. Nós atribuímos uma qualidade a essas energias mentais, e quando oramos pelo outro, essas qualidades têm que ser boas, né? Nós oramos por alguém que está doente, por alguém que precisa, ou não. Oramos apenas porque nos lembramos com carinho, com afeto da pessoa, ou porque ela vive uma situação qualquer, e isso chega até a pessoa. Isso tem um efeito. E todos merecem essa bênção, né? Então nós sempre nos lembramos, né, daqueles que sofrem, daqueles que estão desconsolados, sem esperança, e oramos por eles. Mas aqui vai dizer, ore até por quem faz o mal. Tá? Ore por quem faz o mal, porque, na verdade, quem faz o mal está em muito pior situação do que quem está recebendo o mal. Quem está recebendo o mal, ele tem mais que aprender com aquela situação, né? Talvez ficar mais esperto, talvez não repetir situações, aprender a conviver. Muitas vezes aquilo é consequência da maneira desatinada como a pessoa vive ou viveu, né? Então, de alguma forma, ela está colhendo frutos e vai aprender com aquilo e vai se livrar daquilo. No caso dessa ideia de karma, né, ela pode ser que esteja se livrando de um peso, né, se isso for realidade. Mas aquele que está fazendo mal, aquele é o pior coitado de todos. Porque vamos imaginar uma situação ruim onde a vítima, quem levou prejuízo, está saindo dela, está terminando o seu ciclo de dor, de sofrimento. E aquele que está fazendo mal está iniciando, está cavando com as próprias mãos um futuro de dor, de sofrimento, de desalento. Então todos merecem a prece, a oração, né? Muitas vezes as pessoas têm... Olha o que acontece no campo político, que hoje é muito evidenciado, né? As pessoas tomam partido e ficam com raiva, né? Às vezes não aceitam a atitude de determinadas autoridades, e nós deveríamos então orar por elas, para que elas fossem iluminadas, para que escolhessem melhores caminhos. Mas não é isso que acontece. Nós emitimos ondas, raios, vibrações de ódio, né? Desejamos até a morte da pessoa, cruz credo, né? Nós ainda somos capazes disso, né? Depois ainda vamos dizer que somos cristãos, né? Bom, isso é outra coisa, né? A oração também por aquele que se rende ao fracasso. Muitas vezes a vida é tão pesada, está tão difícil, que a pessoa desanima, se entrega. Ela não tem mais forças para lutar. E não adianta dizer que a pessoa é fraca, que ela não tem coragem. Não adianta ficar criticando a pessoa, porque ela chegou no limite. Chegou no limite. Nós, como dizíamos, temos esse péssimo hábito de julgar e criticar. Às vezes não sabemos. Aquilo que para uns pode não ser nada, pode ser uma dificuldade simples, facilmente superada, para outros pode ser um drama de vida terrível. Imagine uma pessoa que passou muitas encarnações, ou numa encarnação determinada, só enfrentou a provação do fracasso. Tudo que fez deu errado.
né? Tudo que realizou no campo amoroso, familiar, no campo profissional, comercial, seus sonhos, nada deu certo. Tinha lá suas provações, não importa quais. Essa pessoa numa encarnação futura é bem provável que seja insegura, que tenha medo, que tenha um certo pessimismo na alma. Então é preciso entendermos isso e não crucificarmos a pessoa, né? Vamos orar para que a pessoa não desfaleça diante das dificuldades, que ela consiga enfrentar as suas situações, porque no fundo é isso. Não devemos orar para que Deus tire as provas do nosso caminho, porque isso não vai acontecer, né? A oração não tem o poder de mudar determinadas coisas, mas tem o poder de ajudar muito, de dar força, de dar sustentação no momento que é primordial. Tem um problema, tem a capacidade de alterar o nosso ânimo, o nosso estado de alma, promove uma indução. O próprio passe, quando nós transmitimos energias na boa intenção, muitas vezes a nossa energia não está fazendo nada ali que não seja elevar a vibração do companheiro. Às vezes uma palavra amiga tem mais poder do que o passe. Você induz o sujeito a promover até uma cura, uma autocura de doenças. Isso é comprovado pela medicina, não é? Quem nunca ouviu falar do efeito placebo, quando dá-se um remedinho, uma pílula de farinha, de açúcar para a pessoa, fazendo-a crer que é um remédio e aquilo tem efeito. Os testes científicos, todos eles com remédios, são realizados com o remédio original e com o tal do placebo, né, para ver se o remédio realmente cura. Pegam lá dezenas, centenas de pessoas, ninguém sabe o que está tomando, só quem controla o experimento, e a cura, o resultado do placebo é grande, é muito grande. Tanto quanto do nocebo. Vocês já ouviram falar do nocebo? É o placebo no sentido ruim, né? O sujeito acredita que tem uma doença e ele acaba desenvolvendo, né? Você induz a pessoa por uma fala, por uma coisa qualquer, que ela esteja passando mal, que ela esteja enjoada ou que está com dor de cabeça. Se ela acreditar naquilo, né? Lembra de Jesus, tua fé te salvou. Se ela acreditar naquilo, dali meia hora ela está com dor de cabeça, não é? Inclusive na medicina, eles chamam isso de grau de absorção. Quando você absorve essas coisas, né, que vem de induções, de falas de pessoas, de coisas que você lê, de coisas que você vê, e junta com a sua problemática íntima, né, porque às vezes a pessoa já tem um trauma numa área qualquer e aquilo estimula, aquilo lembra do trauma. Então nós temos um poder de indução, uma coisa psicológica extraordinária, por isso que devemos tomar cuidado com as palavras. Sempre palavras de ânimo, de otimismo, que elevem as criaturas, né? Há pessoas também que se entregam. Eu peço a Deus, Senhor, minha vida está ruim, mas eu não quero abrir mão da minha forma de viver, não quero abrir mão do meu sentimento de mágoa pelos outros, de mágoa com a própria vida, de revolta. A revolta é terrível. A revolta é uma coisa que deixa a pessoa cega. Ela sai fazendo besteira, falando bobagem, não é? Então nós devemos pensar nas nossas rogativas, né? Então termina dizendo: abençoa, Senhor, quem sofre, mas abençoa quem faz sofrer também, não é? Então isso é para nós refletirmos, pensarmos, tanto na importância de nós irmos assimilando o Evangelho, realizando as nossas vivências, construindo, é um processo de construção de paz interior, de harmonia, de construção de valores da alma, não é? Bom seria que nós já lêssemos aquilo lá e automaticamente nos transformássemos, né, em anjos, em pessoas elevadas, mas isso não é assim, porque é um processo construtivo, né? Requer esforço, trabalho, dedicação e experimentação. É preciso ter as experiências. Ninguém aprende algo só porque leu isso ou aquilo, né? Se a gente aprendesse lendo ou simplesmente errando, ninguém errava duas vezes, né? Errou uma vez, e quantas vezes nós incidimos no mesmo erro? Então é preciso vivência, é preciso experiência, e irmos assimilando isso pouco a pouco, construindo isso em nós. Num determinado momento, nós percebemos quais são as melhores condutas na vida e passamos a fazer, a viver daquela forma.
mas não é espontâneo, ainda é meio forçado, né? Ainda não é bem de coração, mas não tem problema, não tem problema. Vai esforçando naquilo, porque aquilo é um treinamento. Uma hora aquilo vira um hábito. O nosso grande segredo é criar bons hábitos. Nós criamos maus hábitos, que depois dá um trabalho danado para se livrar deles, tá? Criemos bons hábitos que com o tempo isso será espontâneo. Hoje ainda precisamos pensar muito, nos esforçarmos para fazer o bem qualquer que seja, mas dia virá em que isso será natural, porque já teremos nos desenvolvido. Bem, o nosso horário acho que já está bom, vou parar de amolar vocês, rogando a Deus que sempre nos ilumine, mas que também tenhamos condição de perceber essa luz, não é? De recebermos bons conselhos espirituais nas telas da nossa mente, né? No recôndito do nosso coração, mas que tenhamos ouvido de ouvir, de perceber, que estejamos dispostos a enfrentar a vida com mais coragem, que sejamos, Senhor, consolados nas nossas amarguras, né? Mas também que possamos perceber o que podemos fazer para melhorar, que possamos perceber todos os recursos que nós já temos de conquista e utilizarmos isso em nosso favor e em favor do bem de todos. Pedimos, Senhor, também pelos nossos familiares, que possam receber bênçãos de luz, de paz, de serenidade, né? Restituição da saúde para aqueles que enfrentam tantos males físicos que ainda nós enfrentamos, não é isso? Uma pacificação, Senhor, pacifica a nossa alma, a nossa mente, não nos deixe sermos arrastados por esse turbilhão de ideias negativas, de presságios do mal, não, que possamos sintonizar com os pensamentos mais elevados da vida, que são de nobreza, de convite ao amor, a trabalho e ao procedimento justo que nos cabe realizar. Nos fortaleça e nos abençoe, Senhor, hoje e sempre. Muito obrigado a todos. Fiquemos na paz do Senhor.